entrevista ao Diário Nacional, Tomás Henrique Barbosa, coordenador regional do Vale do Paraíba. Tomás, muito obrigado. Vamos começar perguntando a respeito do aumento de passagem de ônibus em São José dos Campos. Como é que está essa questão, Tomás? Primeiramente, muito obrigado ao Diário Nacional pela oportunidade de falar um pouco da realidade de São José dos Campos e região. E agradeço a pergunta, afinal é importante que a gente esclareça não só o que está acontecendo, para que os cidadãos de São José saibam a realidade do transporte coletivo na cidade, como também o posicionamento do Movimento Brasil Livre. Atualmente, a Prefeitura, há poucos dias atrás, a Prefeitura anunciou um aumento de 4,10 para 4,70 nas passagens de ônibus no transporte coletivo da cidade de São José dos Campos. No entanto, esse aumento de 60 centavos vai impactar somente os empresários da região, isso é, o empreendedor, do pequeno ao grande, aquele que tem um funcionário, 2, 3 ou mesmo centenas. E na nossa opinião, analisando a conjuntura de São José dos Campos, que ainda sofre com essa crise herdada pelo petismo, a gente acredita que é uma medida errada, uma medida equivocada do prefeito Felício. Afinal, vai impactar justamente o setor produtivo da nossa cidade, as pessoas que geram emprego, geram renda e que são as principais responsáveis pela retomada do crescimento. São elas que precisam ser ajudadas para que a nossa cidade possa voltar a gerar emprego, a gerar renda para os cidadãos joseenses. Então a gente acredita que é evidente que qualquer tipo de aumento é ruim, o aumento para os cidadãos também seria insatisfatório, afinal a gente precisa rever o modelo de gestão do transporte coletivo em São José dos Campos, precisamos pensar no modelo de maior concorrência, onde os preços possam ser flexibilizados, e a gente não acredita que impactando o empresário, como a Prefeitura, uma medida populista quer fazer para agradar alguns setores e falar que são os ricos, talvez, que estão pagando, a gente não acredita que é o caminho certo, até porque empresário não é só o milionário, não é só o rico, é também o pequeno empreendedor da periferia, o cara que está querendo crescer seu negócio, que quer gerar emprego e renda. Tomás, recentemente teve a eleição do sindicato, parece que o PSTU venceu essas eleições. Como é que vocês veem esse aparelhamento dos sindicatos por partidos geralmente de esquerda, né? Samuel, a gente vê isso com bastante preocupação, afinal o PSTU é um partido ultra-esquerdista, radical, trotskista, como a gente sabe, que não tem nenhum interesse em travar esse relacionamento entre trabalhadores, entre metalúrgicos e patrões. Na verdade, eles querem suscitar um revanchismo, uma rivalidade, isto é, a velha conhecida luta de classes. O PSTU, como um partido revolucionário no comando do sindicato, vem conseguindo espantar investimentos e assim espantar também empregos da nossa região, sobretudo São José dos Campos, que tinha há pouco mais de uma década atrás as maiores indústrias. Continuidade deles no comando do Sindicato dos Metalúrgicos, agora com uma eleição de uma nova chapa, mais ligada a todas as velhas figuras, como o Mancha, o Toninho, etc., é mais do mesmo, a gente vê com muita preocupação. Agora, você pode ter certeza que o trabalho do Movimento Brasil Livre em São José dos Campos de denunciar a violência, a truculência, a intransigência desse sindicato dos metalúrgicos continuará. A gente fará esse papel para que os trabalhadores nos próximos anos possam, de fato, e de forma independente, se organizar e resistir aos desmandos desse sindicato. Recentemente foi aprovado também um aumento salarial dos secretários municipais em São José dos Campos. Como é que vocês veem essa questão e se você acha que é possível revertê-la? Olha, a questão do aumento salarial dos secretários, a gente compreende a motivação que levou a Prefeitura a fazer. Alega a Prefeitura que desde 2015 não há um reajuste inflacionário. Então, para que você conseguisse pegar todos esses reajustes, o aumento chegou a 19% por secretário. Também alega a Prefeitura que no início do mandato houve uma economia, uma reforma administrativa que cortou quase pela metade o número de secretarias, então esse aumento não influiria tanto.
Para a gente do Movimento Brasil Livre é importante salientar 2 pontos. A gente nunca pode defender qualquer tipo de aumento. Eu acho que se houve uma economia no início do mandato, temos que valorizar essa economia e tentar expandi-la ainda mais em vários aspectos que com certeza há na máquina pública lugares, setores e cargos que podem ser sim cortados e reduzidos, não só pela simples vontade de economizar o dinheiro público, que já é importante, mas para dar eficiência à máquina pública, isto é, uma máquina pública mais reduzida, sem dúvida, consegue focar nas áreas essenciais, as coisas que o cidadão realmente mais precisa. E outro ponto, o segundo ponto, seria o momento político, não só de São José dos Campos, mas do Brasil. A gente sente que essas secretarias responsáveis por diversos setores e serviços públicos na cidade de São José dos Campos não têm dado o recado satisfatório para o cidadão de São José dos Campos. Isto é, ainda há muita reclamação, muita demanda, por exemplo, na área de saúde ou mesmo na área de educação, quando a gente fala de creches. E quando o cidadão ele procura esses serviços públicos, os quais os secretários são os responsáveis por proporcionar, e não encontra uma eficiência, não encontra coisas que justifiquem esse aumento para o alto escalão, fica muito complicado defender. Afinal, aumento é para bom funcionário, para quem está produzindo, para quem está fazendo coisa boa. Então, talvez, se São José dos Campos estivesse funcionando bem, esses serviços públicos adequadamente como a gente espera, o aumento não soasse tão mal. Mas no momento de crise, um momento de recessão ainda da crise herdada pelo petismo, não só no governo federal, quanto a dívida que o ex-prefeito Carlinhos Almeida deixou, a gente acredita que realmente não dá para aceitar que esse aumento aconteça. Reverter, a gente acredita que é muito difícil. A gente está na mesa do prefeito e ele poderia vetar sim, mas como partiu da prefeitura, partiu do Poder Executivo, esse anseio de reajustar, é complicado. Agora, a gente precisa relembrar até as eleições de 2018, 2020, essas medidas para que a gente possa cobrar das autoridades e dos potenciais candidatos no futuro que essas coisas sejam revistas em seu devido tempo. Tomás, falando sobre Escola Sem Partido, recentemente vocês do MBL entraram com alguns projetos do Escola Sem Partido em diversas cidades. Como é que está a situação desse projeto, tanto em São José dos Campos como na região do Vale do Paraíba? Você acha que tem a possibilidade de aprovar nessas cidades? Olha, Samuel, em São José dos Campos, o vereador Lino Bispo foi o propositor do programa Escola Sem Partido. Para ser bastante transparente com as pessoas que acompanham o Movimento Brasil Livre em São José, a nossa participação a princípio no projeto foi bastante baixa. Afinal, o Lino Bispo decidiu apresentar o projeto sem comunicar a nós ou mesmo a seus colegas, o que a gente sabe que na política causa um pouco de estranheza entre eles. Isso, infelizmente, inibiu o projeto de São José dos Campos. Então agora, ou a partir do momento que ele protocolou o projeto, o Movimento Brasil Livre procurou para dar suporte para ele, divulgar esse projeto, suscitar a militância que é a favor do Escola Sem Partido, para que fosse a Câmara, pressionasse os vereadores, mostrasse que o cidadão de bem quer que sua família e que as famílias todas em geral tenham a liberdade de dar educação moral, educação religiosa muitas vezes, ou não religiosa, que achar adequada para seus filhos. E é isso que a Escola Sem Partido almeja. Em São José dos Campos, infelizmente o projeto foi adiado após a penúltima eleição do ano passado. Esse ano a gente aguarda e conversa para que haja um bom senso do vereador Lino Bispo, que apresentou esse projeto, para que ele siga em frente, para que ele, no mínimo, leve esse projeto à votação, para que a gente possa ver a posição de cada um dos vereadores. Afinal, a Escola Sem Partido não é plataforma eleitoral para quem quer ser candidato esse ano. Escola Sem Partido é para quem quer empunhar a bandeira, quem tem ideologia, quem tem valores e quer uma educação melhor. Em São José dos Campos essa é a realidade, mas também temos em outras 2 cidades do Vale do Paraíba, uma mais recentemente, o projeto Escola Sem Partido em tramitação. Em Taubaté, o vereador Noilton Ramos apresentou o Escola Sem Partido lá, já houve audiências públicas, bastante debates acerca do projeto, e atualmente houve
como a gente já está ficando acostumado, uma interferência indevida, completamente militante do Ministério Público de Taubaté acerca do projeto. Isso, de todo modo, começou a criar uma série de inibições aos vereadores que a gente sabe que no interior muitas vezes alguns vereadores não são tão capacitados quanto a gente gostaria e acabam se intimidando com uma ingerência externa. Por isso até, inclusive Samuel, eu escrevi um artigo para o jornal Vale recentemente comentando disso, falando que o Escola Sem Partido ele não é inconstitucional, até porque ele reafirma pontos já presentes na Constituição Federal, na Constituição de Direitos Humanos e também no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, essas manifestações de órgãos externos, como a OAB, Ministério Público, são manifestações militantes, de ativistas políticos que querem usar sua posição para inibir o projeto. Afinal, no Supremo Tribunal Federal, onde a decisão de constitucionalidade ou não, isto é, a decisão final poderia lá ser tomada, existe uma decisão liminar do ministro Barroso sobre um projeto parecido, semelhante, mas que não é igual ao Escola Sem Partido, que deu a inconstitucionalidade. No entanto, a gente acredita que isso no pleno, na turma do colegiado, pode se reverter. E para encerrar, Jacareí recentemente apresentou o projeto Escola Sem Partido, aí sim, com uma participação efetiva do Movimento Brasil Livre. Eu estive com o vereador Abner de Madureira recentemente, e junto com o Rodrigo Salomon, lá, que também é vereador em Jacareí, eles apresentaram o projeto. Lá sim, eu acredito que começou bem o planejamento para que esse projeto avance, e acredito e vamos trabalhar, sem sombra de dúvida, para que esse projeto possa prosperar em Jacareí e ele seja uma referência para as outras cidades do Vale. Tomás, última pergunta a respeito das eleições de 2018, como é que o MBL estará, né, nas eleições aí no estado de São Paulo, e também sobre 2020, como que vocês do MBL, tanto de São José dos Campos como das outras cidades, vão se posicionar? Vocês terão candidatos, apoiarão candidatos a prefeito, terão possivelmente candidatos para disputar a prefeitura em 2020? Como que você vê as próximas eleições, tanto de 2018 como de 2020? Bom, em 2018 não é segredo, o MBL em todo o estado de São Paulo tem um candidato a deputado federal. Este candidato é Kim Kataguiri, nosso coordenador nacional, que nos vídeos, nos debates e nas apresentações que ele já faz em Brasília, a gente percebe a capacidade intelectual, o preparo dele, que apesar da pouca idade que ele tem hoje, é inigualável se você for comparar com o nível que hoje a gente encontra em Brasília. Então, com muito orgulho e com muita disposição, nós vamos trabalhar também em São José dos Campos para que o Kim Kataguiri seja um representante. Não essa coisa de regionalismo, vai ser representante de São José, vai ser representante de São Paulo, de qual cidade, de qual região ele é. Não, ele vai ser representante de uma bandeira, de um ideário liberal, um ideário conservador, que é a bandeira que o MBL defende. Para estadual, nós temos também um nome aí que desponta como possivelmente o nome do MBL para essas eleições, que é o do Arthur Duval, mamãe falei, né? Eu acredito que São José dos Campos também estará alinhado com ele em grande parte das questões. Vamos trabalhar para que ele, assim como o Kim Kataguiri, seja eleito e esteja nos representando em breve. Mas é preciso também, sem sombra de dúvidas, conhecer a conjuntura local. Então, dos candidatos a deputado estadual que estão se apresentando em nossa região, todos que se assemelham de alguma forma ou queiram se aproximar ao Movimento Brasil Livre são bem-vindos para discutir pautas, para discutir programas, enfim, para levar as boas ideias à frente em sua candidatura. Para 2020, aí a gente ainda tem uma longa caminhada pela frente, a gente precisa passar em 2018, mas o Movimento Brasil Livre em São José dos Campos se planeja assim, para ter candidatos não só a vereador, mas eventualmente até a prefeito. A gente acredita que é preciso construir uma alternativa à direita de verdade em São José dos Campos, liberal, conservadora, que acredite no empreendedorismo, que acredite no setor produtivo de nossa cidade e que também não deixe que essas pautas de costumes, como dizemos, que elas fiquem à margem do debate público e esquecidas por uma politicagem que a gente está cansado de ver. Então, as pessoas podem esperar
do MBL, tanto em 2018 como em 2020, bastante ativismo, bastante vontade de eleger pessoas diferentes das que estão aí para que a gente possa realmente continuar mudando e transformando a política brasileira e joseense. Tomás Henrique Barbosa, coordenador regional do MBL no Vale do Paraíba, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Samuel, mais uma vez pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho que o Diário Nacional vem realizando de informar, de combater as fake news da grande imprensa. Essa mídia alternativa, essa mídia que está crescendo cada vez mais nas redes sociais, que vai fazer a diferença para que as pessoas, os cidadãos de bem, se informem de verdade, sem mentira, sem boataria e também com editorial de direita. Muito obrigado, parabéns.